Você já acordou com aquela sensação fria e pesada de que o mundo continua a girar, indiferente, e que o seu dever, por mais sagrado que seja, foi subitamente esvaziado de significado? É uma forma lenta de terror. Não é o medo do monstro sob a cama, mas o medo da inutilidade, da persistência obsessiva em algo que não deveria mais existir. Para sentir a verdade sobre o Rio Grande do Norte em 1914, você precisa primeiro entender o peso da espera. Não espere por um grito, espere pelo silêncio prolongado que esmaga os ossos. Era o ano de 1914. A Europa, distante e fumegante, se preparava para se devorar. Aqui, no Cabo de São Roque, o ponto mais oriental do continente, que se debruça sobre o Atlântico, a guerra era apenas um sussurro que viajava lentamente, levado pelo vento salgado e pelas páginas tardias dos jornais do Recife. Mas enquanto o mundo se preparava para o caos, na costa potiguar, uma ordem ainda se mantinha com uma precisão quase militar, uma ordem que exigia luz onde havia apenas escuridão e esperança onde a ausência já era um fato consumado. O farol, aquela coluna de pedra e ferro cravada na falésia, era o coração pulsante da solidão. O mar, vasto e sem limites, era o público para o qual ele se acendia todas as noites, pontualmente ao pôr do sol, e só se apagava quando o sol nascente beijava a lente Fresnel com a promessa de um novo dia. Este não era um farol qualquer, e seu guardião, Ambrósio, era o último elo de uma cadeia de vigilância que parecia estender-se desde o início dos tempos. Ambrósio tinha 30 e poucos anos, mas a solidão e a implacável rotina o haviam envelhecido prematuramente. Seus olhos tinham o tom da maresia e a profundidade de quem observa a mesma linha do horizonte noite após noite. Sua vida era uma série de repetições. Limpar o pavio, polir o latão até refletir a menor partícula de poeira, verificar o nível do óleo de baleia, o combustível que mantinha a promessa de vida acesa e, acima de tudo, ouvir o silêncio. O farol, ele sempre dizia, era uma voz que falava no escuro, uma voz poderosa, projetada para rasgar quilômetros de névoa e escuridão, para avisar, guiar e confortar. Mas o que acontece, me diga, quando a voz fala, mas não há ouvintes? O que acontece quando a luz é lançada no vazio e o silêncio do mar é tão completo que ele parece, ele próprio, estar segurando a respiração? Em 1914, o tráfego marítimo naquela fatia do Atlântico Norte, que já não era abundante, cessou quase por completo. A sombra da guerra, mesmo antes de declarada, já havia feito as grandes companhias de navegação reorganizarem suas rotas, desviando navios de carga, paquetes e, claro, os navios de guerra que começavam a se mover como predadores silenciosos. O medo era palpável, mesmo a milhares de quilômetros. Para Ambrósio, o efeito não foi o alívio da tarefa, mas a intensificação do vazio. A rotina era um chicote. Ele subia os degraus de ferro em espiral, o rangido de suas botas e o som surdo de sua respiração sendo os únicos ruídos humanos no topo da torre. A lente, um monumento de engenharia e vidro prismático, parecia um olho gigante e inexpressivo. Quando o sol se punha, ele acendia o fogo e liberava o mecanismo de rotação, impulsionado por pesos de chumbo que desciam lentamente por um tubo central, exigindo recarga manual a cada 4 horas. E então, o farol começava a girar, um ciclo lento, incessante. Luz, escuridão, luz, escuridão. A luz era tão intensa que, vista de perto, podia queimar a retina. Ambrósio via o feixe branco varrer a plataforma circular da torre e se projetar no oceano, cortando a negridão como uma lâmina de misericórdia. Mas a cada varredura, a ausência de resposta era mais estrondosa. Os faroleiros estão acostumados à solidão, mas não à inutilidade. Ele costumava ver, nas noites boas, os pequenos pontos de luz das embarcações costeiras, os pesqueiros,
ou as luzes mais altas e espaçadas de um navio maior de passagem. Ele não precisava vê-los. Ele sentia a presença deles na noite, uma espécie de troca silenciosa de reconhecimento. Eu vejo você e você me guia. Mas em 1914, o oceano estava limpo, desabitado. Não estamos falando de 1 ou 2 dias de falta de tráfego, mas de semanas. Depois, meses. A primeira semana, Ambrósio considerou azar. A segunda, uma estranha coincidência. Na terceira, ele começou a sentir o peso da pergunta. Por que estamos aqui? O governo, distante no Rio de Janeiro, insistia na manutenção. Cartas oficiais, raras e sempre seladas com cera pesada, chegavam pelo mensageiro que vinha a cavalo uma vez por mês, atravessando a Caatinga e a mata litorânea. As ordens eram claras. A luz deve permanecer acesa. Em tempos de incerteza global, a presença do farol é mais crucial do que nunca. É um símbolo de ordem, é uma promessa. Ambrósio lia e relia. Uma promessa para quem? Essa é a primeira camada do horror. A obrigação de manter um ritual de esperança, quando você sabe que a esperança está morta. É a sensação de estar trancado em um quarto onde a única janela dá para um muro de tijolos, mas você é forçado a manter a janela limpa e iluminada, na esperança de que alguém do lado de fora olhe. Ambrósio começou a desenvolver pequenas manias. A mais notória era o tempo. Na solidão, o tempo se torna maleável, mas Ambrósio o combatia com a precisão de um relojoeiro. A hora de acender, a hora exata da varredura, a hora de recarregar os pesos. Ele fazia tudo isso com uma fúria silenciosa, como se a única forma de provar que ele ainda existia fosse através da precisão de seus atos. Ele precisava ser o farol, pois não havia mais ninguém. Você está sentindo o peso dessa repetição. Se você está sozinho agora e a única coisa que você ouve é a sua respiração e talvez o motor distante de um carro, imagine que esse é o seu mundo. E neste mundo, a única coisa que você faz é lançar uma luz potente para um vasto, frio e negro nada. Houve uma noite, Ambrósio registrou no livro de ocorrências com uma caligrafia tensa que ele sentiu uma estranha vibração na torre. Não era o vento. O farol, construído para resistir a tempestades, era sólido como o mundo, mas era uma vibração sutil, quase na frequência dos ossos, que parecia vir da base da coluna, da pedra molhada onde o farol se encontrava com o continente e o mar. Ele desceu rapidamente, as lanternas de óleo balançando nos suportes de ferro. Examinou a pedra, a fundação, nada. A maré estava alta, lambendo a base, mas o som do mar não era o mesmo. Não era o rugido usual das ondas batendo e recuando. Era diferente. Era um som que ele demorou dias para nomear, e quando o fez, ele teve que escrevê-lo. Sucção. O som de algo muito grande sendo puxado para o fundo, ou talvez esvaziando-se. Ele retornou à sala da lanterna. A luz girava, varria. Ambrósio pegou o telescópio, um instrumento antigo de latão, e varreu a linha do horizonte. Leste, sudeste, norte, nada. Ele notou então que seus olhos começavam a traí-lo. Não eram miragens induzidas pelo álcool ou pela privação de sono. Ambrósio era rigoroso em sua abstinência, mas sim ilusões criadas pela própria luz. A lente Fresnel, ao concentrar o feixe, criava distorções atmosféricas no limite da visão. Em noites particularmente úmidas ou carregadas de névoa, a luz parecia ganhar corpo. Ele via formas. Eram formas rápidas, fugazes, logo engolidas pelo ciclo de escuridão da rotação. Elas tinham a forma de mastros finos, ou talvez a proa de um navio avançando sempre no limite da visibilidade. Eram as formas que a luz esperava encontrar. No começo, Ambrósio sorriu amargamente. Ele estava vendo os fantasmas da sua profissão,
os navios que o mundo havia esquecido. Ele tentou racionalizar o calor da lâmpada, o contraste da escuridão, a tensão da solidão. Mas as aparições se tornaram mais nítidas. Não eram sombras difusas. Elas pareciam ter massa. Eram navios antigos, velhos galeões, veleiros com velas triangulares. E em certas noites, a silhueta baixa e intimidante de um couraçado a vapor, com chaminés soltando uma fumaça que não cheirava a carvão, mas a óleo frio. Ele sabia que estava sozinho. O mensageiro só voltaria no próximo mês. A solidão era absoluta. E é aqui que a vigilância se torna crucial. Se você ousar seguir este caminho até o final, se você sente a necessidade de saber o que o vazio exige, peço que silenciosamente prometa não desviar o olhar. Se o medo dessa inutilidade, dessa espera por algo que não pode vir te atrair, considere se juntar a esta vigília e se inscrever. Você não vai querer perder o que Ambrósio descobriu que a luz estava realmente chamando na parte 2. Continuando. Ambrósio começou a dormir menos. O medo não vinha do que estava no mar, mas do que estava na torre, junto a ele. A lente, o olho do farol, parecia girar com uma intenção que não era mais dele. Uma noite, ele percebeu algo impossível. O feixe de luz não estava apenas varrendo o mar. Em um ponto fixo, a sudoeste, onde a escuridão era total e onde a terra firme se estendia por quilômetros de dunas e restinga, o feixe parecia diminuir sua velocidade momentaneamente. Não era uma falha do mecanismo. Ambrósio mantinha a engrenagem com zelo fanático. Era uma hesitação. Era como se a luz estivesse prestando atenção em algo que não deveria estar lá. Ele se ajoelhou e colocou a orelha contra o ferro da base, tentando ouvir o motor da rotação. O chiado era suave, o som dos contrapesos descendo era um lento arrasto. Mas quando o feixe apontava para aquele ponto cego na costa, o ruído mudava. Tornava-se um ruído de expectativa, uma espécie de silvo baixo, como se a pressão tivesse aumentado. Ambrósio se levantou, pálido, e pegou o binóculo novamente. Focou no ponto na costa. Era apenas areia, juncos e escuridão. Nada que justificasse a luz. Ele tentou ignorar. Voltou ao seu posto, sentou-se na cadeira de madeira e observou o ciclo. Luz, escuridão. Luz, escuridão. A hesitação ocorreu novamente. E de novo. No livro de ocorrências, que é o registro frio e factual da vida de um faroleiro, Ambrósio começou a inserir anotações que pareciam sair da sanidade. Ele não se atreveu a escrever sobre os navios fantasmas, temendo que fossem lidas e que ele fosse substituído. Mas ele escreveu sobre o clima. Ele registrou que o mar havia parado de se mover, não literalmente. As ondas ainda batiam, mas o ritmo havia mudado, tornando-se algo artificialmente calmo. O mar, em dias bons, deveria respirar. Deveria ter uma energia constante, um ruído de fundo que era o som da natureza em movimento. Mas agora o oceano parecia uma vasta folha de vidro preto, esticada e silenciosa, esperando. E o silêncio era tão opressor que a única coisa que Ambrósio podia ouvir era o som amplificado de seu próprio sangue nas têmporas. O farol, ele compreendeu subitamente, não era mais um guia. Havia se tornado um imã. E se o governo insistia em manter a luz acesa, não era por ordem ou promessa para os navios que se recusavam a vir, mas talvez porque a própria luz tivesse começado a atrair a atenção de algo muito mais antigo e muito mais faminto do que qualquer embarcação humana. A grande revelação de Ambrósio veio com o cheiro. Naquele trecho da costa, o cheiro dominante era o de sal, algas, areia quente e, na sala da lanterna, o cheiro doce do óleo de baleia queimado. Mas uma noite de setembro, enquanto o feixe de luz hesitava no ponto da costa, Ambrósio percebeu um novo cheiro, vindo de baixo, subindo pelas escadas em espiral. Não era o cheiro de peixe morto. Não era o cheiro de podridão da maré baixa.
Era um cheiro que misturava umidade e eletricidade, um cheiro que parecia pertencer a metais muito antigos, recém-expostos à água. E junto havia uma nota sutil, mas inconfundível, de ozônio frio, como se o ar estivesse sendo rasgado por uma força invisível. Ambrósio desceu, cauteloso. A vibração nos pés estava mais forte. Quando chegou à porta de ferro que dava para a pequena varanda externa, ele parou. Ele sabia que o que estava lá fora não era a vista familiar do oceano sob a luz rotativa. Ele abriu a porta e o vento quase o derrubou. A luz do farol passou e por um instante o mundo se iluminou. Ele viu as formas na água. Não eram navios flutuando, eram silhuetas submersas, profundas, que pareciam estender-se sob a superfície como vastas cicatrizes escuras. Não eram os navios fantasmas que ele via através da lente. Eram os navios que o mar havia tomado, antigos e naufragados. Mas o mais terrível não era o que ele via, e sim o que ele sentia através daquele cheiro metálico e frio. A luz girou e, ao iluminar as formas submersas, houve uma resposta. Uma resposta silenciosa, mas energética. Ambrósio sentiu a pressão do ar mudar na plataforma. O feixe de luz, que deveria ser apenas luz, parecia agora uma corda tesa conectando o farol aos navios que não existiam mais, aqueles há muito tempo engolidos pela areia e pelo coral. O farol não estava mais buscando navios, estava acordando os afogados, e ele percebeu a verdade mais esmagadora. Se o governo lhe ordenava manter a luz acesa, mesmo sem tráfego, era porque a luz não servia mais aos vivos. Servia aos mortos, ou talvez servia a algo que os usava como isca. Ele estava mantendo um farol aceso em 1914, no ponto mais isolado do Brasil, para um público que residia no fundo do oceano. E quando a luz tocou o ponto mais distante do horizonte, ele ouviu, muito tênue, mas claro o suficiente para perfurar o silêncio opressor do mar, um som. Não era um motor, não era uma vela. Era o som do ferro velho se esfregando, como um arranhar lento e paciente, vindo das profundezas. Um som que parecia dizer: nós viemos. A luz, seu propósito e sua punição, acabava de completar sua tarefa de chamar o que deveria ter permanecido esquecido. Ambrósio não conseguiu mais se mover. Ele ficou paralisado na varanda, sentindo o ar frio do ozônio e o cheiro de metal submerso. Ele olhou para o topo da torre, para a lente giratória, e teve certeza de que aquele olho não era mais de vidro e metal. Era um orifício faminto que havia finalmente encontrado o que procurar. Se você está aqui agora e o seu coração está batendo mais rápido, pense neste faroleiro isolado, com a compreensão de que ele era o sacerdote de um ritual involuntário. Pense na luz varrendo a escuridão e o que ela encontra quando não há mais nada a ser encontrado. Se você sentiu essa verdade arrepiante, escreva "Eu ouvi" ou "Não estou sozinho" nos comentários abaixo. A escuridão só tem poder se não for compartilhada. A última coisa que Ambrósio registrou naquela noite, antes que o terror o congelasse, não estava no livro de ocorrências. Estava em um pedaço de papel que ele dobrou e escondeu sob sua Bíblia. A frase era curta e desesperadora. Eles não estão no mar. Eles estão vindo da terra. E a luz continuava girando, prometendo uma chegada para navios que não existiam, mas que estavam prestes a se manifestar. Não se mova, não apague as luzes. A luz que Ambrósio acendeu naquela noite de setembro de 1914 ainda não se apagou. E ela sabe exatamente onde você está olhando. Você já acordou com a certeza de que a escuridão não era o seu maior inimigo? Que aquilo que deveria protegê-lo, a sua estrutura, o seu foco, na verdade, estava apenas atraindo o olhar? Esse era o fardo final de Custódio, o faroleiro do Rio Grande do Norte em 1914. Ele não temia mais o mar vazio, pois ele sabia que o mar nunca estava vazio.
Ele temia a função ininterrupta daquele mecanismo de precisão que ele mesmo alimentava. O ciclo, o giro lento e obsessivo que a cada passagem varria a superfície da água e confirmava mais uma vez a presença fantasmagórica das silhuetas que teimavam em navegar em uma guerra que elas não podiam vencer. Ou talvez em uma guerra que elas já haviam perdido há muito, muito tempo. O problema não era mais a loucura. A loucura para Custódio havia se transformado em uma espécie de aceitação silenciosa e gelada. Ele não debatia mais se as imagens eram produto de sua mente esgotada pela solidão. Ele sabia que eram reais dentro daquela realidade específica delimitada pela luz do farol. O horror estava em tentar entender o propósito delas. Porque navios de nações distantes, algumas sequer envolvidas no conflito europeu, ou navios que a história oficial já havia engolido em batalhas no Atlântico Norte, precisavam da iluminação daquele ponto insignificante na costa nordestina? Eles não pediam socorro. Eles não faziam manobras. Eles apenas esperavam. Esperavam o toque do feixe de luz. E foi nesse período de aceitação gélida que Custódio começou a notar uma mudança ainda mais sutil e perturbadora. Antes, os navios pareciam manter uma distância respeitosa, sempre no limite do horizonte ou navegando paralelamente à costa, como se estivessem em um desfile espectral. Agora, eles começavam a se aproximar, não de forma agressiva, mas com uma lentidão determinada. O ritmo se alterava. Eles vinham de um ponto cego, daquela vasta mancha escura que o farol não atingia em seu giro e deslizavam para a luz. Preste atenção nisto. Se você ainda está aqui e se atreve a seguir nesta história, pois é neste ponto que a estrutura de tudo se desfaz. Os navios não precisavam de salvação. Eles precisavam de testemunho. Custódio passou a usar o telescópio, não mais para ver a estrutura da embarcação, mas para tentar decifrar o que havia no convés. As figuras que ele via antes eram sombras indistintas, parte do vapor ou da névoa salina. Agora ele via formas, homens e mulheres em posições estáticas como estátuas de sal. Eles estavam pálidos, quase transparentes, sob a luz intensa do farol. E o que era mais aterrorizante, todos eles estavam olhando para a mesma direção, para a lente, para o topo da torre, para Custódio. Você já teve a sensação de que está sendo observado intensamente, mas que o observador não está vendo você, e sim o que você está fazendo? Não era Custódio o centro da atenção, era a luz. Ele era apenas o zelador do farol, e o farol estava cumprindo a função de um palco iluminado no meio da escuridão, onde fantasmas de metal e madeira podiam, por um breve momento, existir novamente, ser vistos, serem validados. O faroleiro começou a rabiscar freneticamente em seu livro de registro, mas não sobre a meteorologia ou o consumo de querosene. Ele escrevia sobre os olhos, a frieza úmida dos olhos que o fitavam de volta. Ele tentou descrever a expressão daquelas figuras, mas era impossível. Não havia tristeza, nem raiva, nem súplica. Havia apenas uma expectativa vazia. Como se o ciclo de vida dele só pudesse ser completado através do reconhecimento daquele feixe de luz. Se você sente que esta história está pesando sobre você, que o ar no seu quarto ficou mais denso, ou que o silêncio lá fora é muito profundo, talvez seja um bom momento para respirar fundo, mas não para parar de ouvir. Você precisa entender o que Custódio entendeu. É crucial que você continue até o final. E se você valoriza a história e o pacto que fazemos aqui, talvez deva garantir que está inscrito para que possamos enfrentar outras noites juntos. O faroleiro sentiu um chamado silencioso, uma espécie de pressão atmosférica daquelas almas perdidas. Elas não pediam que ele as guiasse para um porto seguro. Elas pediam que ele as mantivesse visíveis, que ele mantivesse o palco aceso.
E foi essa compreensão que o levou ao seu ato final de desespero e coragem. Ele percebeu que, ao iluminar o mar, ele não estava ajudando os vivos, ele estava servindo os mortos, ou pior, aqueles que estavam presos entre os dois estados. Em uma noite particularmente clara, onde o vento uivava como se estivesse protestando contra a própria existência da costa, Custódio tomou sua decisão. O logbook daquela noite é um documento de terror psicológico puro. O texto é quase ilegível em alguns pontos, manchado e apressado, mas a intenção é cristalina. Ele escreveu que o farol, o símbolo de segurança e razão, havia se tornado uma armadilha, que ele não podia mais ser o cúmplice daquela procissão ininterrupta de desastres que nunca deveriam ter chegado ali. Ele registrou a última observação das 10h15 da noite. Um cargueiro imenso, com 3 mastros, algo que ele jamais havia visto antes, navegando perigosamente próximo aos recifes. E no topo, ele jurou ver um grupo maior de figuras, mais densas, não transparentes, e elas não olhavam para a luz, elas olhavam para a torre, direto para a janela de observação, como se soubessem que a decisão estava sendo tomada naquele exato instante. Custódio subiu as escadas em espiral, pela última vez, com a intenção de matar a luz. Não apenas apagar o fogo, mas parar o mecanismo, a respiração mecânica daquele gigante de pedra. Era um ato de insubordinação contra o mar, contra a marinha e, de certa forma, contra a própria realidade imposta sobre ele. O processo de parar o mecanismo era lento e exigia força. Ele precisou desengatar as engrenagens que protestaram com um rangido metálico que ecoou por toda a torre. A cúpula, que antes girava com a precisão de um relógio, começou a desacelerar. O feixe de luz, que era um corte nítido e rápido, se tornou uma mancha alongada, trêmula, como se estivesse lutando para se manter coerente. O som era a parte mais aterrorizante. O silêncio que se seguiu ao último gemido da maquinaria foi vasto e completo. Era o som da desproteção absoluta. O mar engoliu o barulho do vento. A escuridão não era apenas a ausência de luz. Era uma presença palpável, um manto frio e pesado que desceu sobre a costa. E então, o clímax. A luz do farol finalmente parou, travada em um ponto qualquer, apontando para o céu ou para a terra, não mais para o mar. No instante em que o ciclo rítmico cessou, a escuridão deveria ter engolido tudo, mas não o fez. Em vez disso, as luzes no oceano reagiram. Se antes elas eram espaçadas, distantes, respeitando o limite da navegação, agora elas estavam por toda parte. Não mais feixes fracos ou lanternas de sinalização. Eram dezenas, talvez centenas de pontos de luz tremeluzentes que, em sincronia terrível, começaram a se mover. Elas não estavam mais navegando em paralelo. Elas estavam vindo. Todas. Custódio, no topo da torre, engolido pela escuridão, viu o resultado de sua ação. Ao remover a única fonte de testemunho estruturado, ele havia liberado a necessidade dos fantasmas. A luz do farol era a barreira. Era o holofote que mantinha o público à distância. Ao apagá-lo, ele havia convidado o público a invadir o palco. O faroleiro descreveu os minutos seguintes como o ápice do pavor. Ele não conseguia mais distinguir os navios. Eram apenas luzes baixas, muito próximas da superfície, que avançavam em sua direção com uma velocidade impossível para grandes embarcações. O som da água foi substituído por um murmúrio, um zunido baixo e incessante, como se milhares de pessoas estivessem sussurrando sob a espuma das ondas. Ele se ajoelhou, tentando olhar através do telescópio na escuridão quase total, mas não havia necessidade. O que estava se aproximando não precisava mais ser buscado. Estava lá, a última visão que Custódio registrou, escrita na caligrafia de um homem que sabia que estava nos seus momentos finais, foi sobre a proa do cargueiro de 3 mastros.
Ele descreveu o ferro velho e corroído chegando tão perto que ele podia distinguir os detalhes mais finos, a ferrugem cor de sangue escorrendo. E desta vez não eram apenas as figuras pálidas. Ele viu, segundo o seu registro, rostos. E esses rostos não tinham a expectativa vazia de antes. Eles estavam sorrindo, um sorriso úmido, frio e agradecido. Eles haviam chegado ao seu destino. A ausência da luz, a recusa em participar do ritual, havia lhes dado permissão para aterrissar. O faroleiro notou que as luzes do convés daquele navio gigante estavam pela primeira vez apontadas diretamente para a cúpula da torre. O farol havia parado de iluminar os navios que não existiam. Agora, os navios que não existiam estavam iluminando o farol. O relato para abruptamente no meio de uma frase. Eles estão aqui, eles não vêm pelo. Quando a equipe de manutenção chegou dias depois, alarmada pelo silêncio persistente da torre, encontraram tudo em perfeita ordem, exceto pela ausência de custódio e pelo estado do farol. O mecanismo estava desligado e trancado, a cúpula perfeita, o depósito de querosene cheio. Não havia sinais de luta, nem de arrombamento. Apenas o logbook aberto, com a última entrada interrompida de forma brutal. Os militares vasculharam a costa. Nada, nem corpo nem roupas, apenas as marcas de pneus dos veículos de serviço e a areia varrida pelo vento implacável. Você entende a conclusão? Não houve tragédia de naufrágio, não houve desastre material. Apenas a evaporação de um homem que se recusou a participar de um ritual marítimo centenário. Custódio não foi levado pelo mar. Ele foi aceito pela realidade paralela que ele havia sustentado com sua luz. O farol foi reativado rapidamente, mas, para a surpresa dos novos faroleiros e para o registro cuidadoso, embora secreto da Marinha, os navios fantasmas de 1914 nunca mais foram vistos. O mar voltou ao seu silêncio vazio e normal. A luz varria a escuridão, mas agora encontrava apenas a noite. A grande questão que resta, aquela que paira sobre a nossa cabeça neste exato momento é: aquele farol, em sua operação rotineira e obstinada, iluminava os navios que não existiam, porque eles precisavam de luz, ou ele os iluminava para que nós soubéssemos que eles estavam lá, e para que a luz funcionasse como uma fronteira invisível, mantendo-os longe da costa, mantendo-os em seu limbo particular? E se a luz era a barreira, o que acontece com a barreira quando o faroleiro se recusa a mantê-la? O silêncio do mar em Rio Grande do Norte, depois de 1914, não era o silêncio da ausência, era o silêncio do sucesso. Eles não precisavam mais ser vistos do mar. Eles estavam em terra. Se você já sentiu um arrepio inexplicável ao olhar para o oceano em uma noite clara, ou se a sua própria solidão já o fez duvidar da solidez de sua realidade, talvez você deva considerar comentar: eu ouvi ou eu não estou sozinho, para nos mantermos conectados. E, por favor, compartilhe esta história com alguém que você sabe que não deveria estar assistindo a isso sozinho. Porque a história do farol não é sobre os navios que naufragaram. É sobre o homem que, ao apagar a luz, descobriu que o verdadeiro horror não estava na escuridão lá fora, mas na inevitável clareza de saber que, às vezes, as coisas que não existem só precisam de um convite para entrar. E talvez, esta noite, enquanto você está aqui, com a luz do seu dispositivo refletindo no quarto, você esteja inadvertidamente fornecendo o seu próprio farol. Afinal, se eles vieram para o farol porque ele os iluminou, o que farão com você, agora que você os viu,